Nesse vídeo, nós iremos falar sobre os anjos maus. Eles estão divididos em duas classes distintas, os livres e os prisioneiros. Se interessou? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento teológico. E no final já curte, comenta e compartilha. Aqueles que estão livres andam pelas regiões celestiais sob o governo de seu príncipe líder, Satanás, que é o único que recebe menção específica na Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 24 e Mateus capítulo 25, versículo 41. Esses espíritos malignos em liberdade, sob o comando de Satanás, de quem são emissários e súditos, Mateus capítulo 12, versículo 26, você verá isso, são tão numerosos que estão em todo lugar. Os anjos caídos que estão presos são aqueles que abandonaram sua própria habitação e tornaram-se tão depravados ou maus que Deus os encerrou no abismo, ou seja, no Tártaro. Judas, verso 6, Apocalipse capítulo 9, versículo 1, 2 e 11. Já os anjos maus que são mantidos aprisionados, nós vemos que tanto o apóstolo Pedro como Judas, irmão de Tiago, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6, concordam ao se referir aos mesmos anjos. Pedro diz que eles pecaram e que Deus os precipitou no Tártaro, entregando-os ao abismo das trevas e reservando-os para juízo. Judas apresenta seu pecado como sendo o de haver abandonado seu próprio principado e domicílio. Pode ser que Judas estivesse pensando na passagem de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8 da Septuaginta. Lá afirma que Deus dividiu as nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Assume-se que Deus tenha nomeado um ou mais anjos para cada uma das nações. O fato de que várias nações estão assim sob um ou outro desses príncipes angélicos é evidenciado por Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20, capítulo 11, versículo 1 e o capítulo 12, versículo 1. Deixar seu próprio principado poderia, assim, significar infidelidade no cumprimento de seus deveres, mas provavelmente significa que eles tentaram obter um principado mais cobiçado. Como castigo do seu pecado, Deus os precipitou no Tártaro. É só aqui que esta palavra aparece no Novo Testamento. Para Homero, que era um poeta grego, autor dos épicos Ilíade e Odisseia, o Tártaro é um lugar sombrio abaixo do Hades. Se os homens maus descem ao Hades, não parece improvável que Tártaro, o lugar onde os anjos maus estão confinados, seja ainda mais baixo. Seu castigo consiste de estarem confinados em abismos de trevas e estarem presos por algemas eternas, reservados para o juízo do grande dia. As algemas são eternas no sentido de que nunca se desgastam. Serão usadas, entretanto, apenas até o dia do juízo, ocasião em que serão lançados no lago de fogo. Já os anjos maus que estão em liberdade, estes são normalmente mencionados em conexão com Satanás, seu líder, como algumas passagens de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9, Salmos 78, 49, Romanos, capítulo 8, versículo 38, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, se não me falha a memória, refere-se a eles separadamente. Então, é claro, incluindo em todo principado e potestade e poder e domínio em Efésios capítulo 1, versículo 21. E são mencionados especificamente em Efésios capítulo 6, versículo 12 e Colossenses capítulo 2, versículo 15. Sua principal ocupação é a de apoiar seu líder Satanás na luta dele contra os anjos bons e o povo e a causa de Deus. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Shalom Adonai.